Rapaziada, informação direto da Argentina. José Boto investiu pesado enquanto estava em BH, hein? Não viajou à toa para BH no final de semana e bota reforço no Mengão pro Mundial. E tem o Felipe Luiz, cara, é maluco demais. Já vai para jogo aí hoje. Time completaço com o reforço confirmado para a partida de hoje importante contra o Central Córdoba. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like. Bora ver esse vídeo aqui com as informações do Mengão. Simbora. Se encontra em solo argentino, mais especificamente na cidade de Santiago del Estero, no noroeste do país, a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância da capital Buenos Aires, uma cidade historicamente importante para esse país, afinal foi a primeira fundada na Argentina entre 1550 e 1553. O jogo vai ser no estádio moderníssimo de 2021, com capacidade para 30 mil torcedores, o Madre de Ciudades, que homenageia justamente esse termo, a mãe das cidades argentinas, já que Santiago del Estero é a mais antiga do país. O time do Flamengo chegou num hotel que fica no centro da cidade no início da noite dessa terça-feira e foi acompanhado por pelo menos 20 torcedores, a maioria deles moradores de países sul-americanos que não o Brasil e que aproveitaram a oportunidade para vir até Santiago del Estero e acompanhar o Flamengo num jogo tão importante, em que a equipe rubro-negra tenta dar o troco depois de perder para o Central Córdoba no primeiro confronto entre as duas equipes pelo Grupo C da Libertadores, 2-1 no Maracanã, um maracanaço, segundo os torcedores do Central Córdoba, que comemoram muito esse resultado na primeira participação da história do clube em Conmebol Libertadores, batendo o Flamengo no Maracanã. Isso já virou mural por aqui, virou uma música da torcida também, mas o time rubro-negro espera dar o troco. O Flamengo chegou aqui com desfalques importantes. Gonçalo Plata, ainda com edema ósseo no joelho direito, ficou no Brasil, assim como Everton Cebolinha, com um problema na panturrilha esquerda, mas o Varela, que sofreu uma lesão no pé direito no jogo contra o Cruzeiro, foi liberado pelo departamento médico e está aqui. É isso, gente, um abraço. Valeu, Correge, obrigado pelas informações. Olha, jogo importantíssimo para o Flamengo, né, pela situação do grupo. O Central Córdoba tem 7 pontos, a LDU tem 5, o Flamengo 4 e o Táchira nenhum. Então, em caso de derrota amanhã, o Córdoba vai a 10 e o Flamengo fica com 4 e tem mais 6 pontos por jogar. Se o Flamengo perder o jogo amanhã, provavelmente a situação do grupo será, ao final da rodada, Central Córdoba 10, LDU que vai jogar contra o Táchira, é esperado que vá a 8 e o Flamengo 4. A briga do Flamengo passa a ser, num universo realista... Mas o Táchira joga em casa, né? Sim, contra a LDU. Sim, mas ele tem zero, ele zerou até agora, né? Até agora sim. O natural é a LDU vencer. Pode acontecer outra coisa, se acontecer, melhor para o Flamengo. Fato é que no mundo mais realista, o Flamengo vai duelar com a LDU. O Flamengo com 4, a LDU com 8, porque o Táchira ainda tem o jogo dele com o Táchira, porque a Central Córdoba ainda tem o jogo dele com o Táchira e o Flamengo não alcançaria mais o Central Córdoba se ele pontuar nesse jogo dele com o Táchira. Aí o Flamengo precisaria vencer a LDU na penúltima rodada no Maracanã, para o Flamengo ir a 7, LDU 8, e ele ainda assim entraria na última rodada, tendo que vencer o jogo dele, que é contra o Táchira em casa, e torcer para a LDU não ganhar do Central Córdoba. Não é fácil não. Por isso que e o jogo da LDU contra o Central Córdoba é em Quito. Isso. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo, então, para esse jogo lá na Argentina. Né? O Correge já elencou aí alguns desfalques, jogadores que sequer viajaram à Argentina. O time deve ter Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo na dupla de zaga e Alexandro na lateral esquerda, Pulgar e De La Cruz no meio campo, com Arrascaeta ou Luiz Araújo, Gerson na direita, Bruno Henrique na esquerda e Pedro no ataque. O provável Flamengo, que precisa voltar a fazer um bom jogo, né? E o principal, né, Praz, nesse momento, mais do que jogar bem, é trazer 3 pontos de lá. Diniz, assim, a situação do Flamengo, a gente pode comparar com a do Botafogo, com a do Corinthians, né? Jogos decisivos, ainda faltando 2 rodadas, né? O Botafogo conseguiu cumprir a missão, jogou bem, jogou mal. Eu acho que é mais ou menos o que o Flamengo, que a gente tem que analisar o Flamengo. O Flamengo precisa vencer, não tem outro. Se não vencer, realmente, o Mansur estava fazendo as projeções aqui, fica bem complicado. E assim, era impensável, quando saiu o sorteio, a gente achar que nessa altura da competição o Flamengo estaria numa situação assim, né? Esse jogo contra o Central Córdoba no Maracanã realmente foi uma surpresa. O Corinthians não conseguiu cumprir a missão dele, mas assim,
É que o Flamengo ele gera muita expectativa, né? Em cima do investimento, em cima do treinador, que é uma sensação, né? Acho que o Felipe Luiz, por todos, é visto com um cara com grande potencial para treinar, de repente, até a seleção brasileira, que já se foi cogitado. Os jogadores que o Flamengo tem, as reposições que o Flamengo tem, porque a gente estava falando que o Botafogo sofre com lesões, que eu falei que o Vasco também sofre, que o Grêmio sofre, que o Palmeiras sofre. Mas o Flamengo é impressionante, cara. O Flamengo machuca o Cebolinha, tem o Michael, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro voltando agora. Tem muita reposição. Danilo ou Léo Pereira na zaga. Ayrton Lucas agora tá voltando o Vinha também, que é um baita lateral. Então, assim, o Flamengo tem muita qualidade. Então, assim, para mim é impensável o Flamengo fora de uma segunda fase de Libertadores. Só que futebol é complicado, né? E é um jogo. Em um jogo pode acontecer um erro de arbitragem, um erro defensivo, um erro ofensivo. Então o Flamengo se deixou chegar numa situação complicada, de uma pressão muito grande. Não digo pressão da imprensa, da torcida, mas deve ter uma pressão interna muito grande, porque sabe que é um jogo que a margem de erro para o Flamengo é quase zero. E já vem de uma derrota no Brasileirão contra o Cruzeiro, né, lá em Belo Horizonte, algo que também tem um peso, imagino eu, na cabeça dos jogadores, né? Vamos falar agora de João Félix. Ué, gente, não era cortina de fumaça? Muita gente disse por aí que era cortina de fumaça e depois teve que confirmar a informação. Inclusive, só se fala disso na imprensa internacional. E agora, o João Félix, além de ter curtido uma publicação do jornalista italiano Fabrício Romano, que ele informou, inclusive dando os créditos aqui ao Vene Casagrande, da chegada do Jorginho ao Flamengo, o João Félix curtiu essa publicação e, além disso, começou a seguir o perfil oficial do Flamengo no Instagram. E aí a torcida está, meu Deus, ele vem. Calma, gente, eu vou explicar para vocês como é que está a situação. José Boto já conversou com o João Félix, já conversou com o empresário do jogador, o Jorge Mendes, e agora está nas mãos deles. Isso quer dizer o quê? Depende. Se o João Félix de fato topar o projeto do Flamengo, aí ele tendo o ok do Jorge Mendes, o Flamengo tendo o ok do Jorge Mendes, do jogador, o Flamengo vai para cima do Chelsea. Até esse momento o Flamengo não foi para cima do Chelsea, foi para cima do jogador. O jogador tem que topar o projeto do Flamengo antes. E tudo foi apresentado. Agora, entre empresário do jogador, e aí o Flamengo tendo o aval deles, o Flamengo tendo o aceno positivo deles, o Flamengo vai atrás do clube inglês e abre negociação. O Flamengo quer o jogador por empréstimo com opção de compra e o Chelsea bancando grande parte do salário, porque o salário dele é extremamente alto para as pretensões de um clube brasileiro. Mas, se o Flamengo está tentando e vem conversando há mais ou menos um mês, é porque o Flamengo acredita que há chance, mesmo que seja muito difícil de conseguir a contratação, mas há chance. Por outro lado, o Flamengo já tem um jogador contratado, digamos assim, que ainda não está assinado. E repito, galera, pré-contrato não foi assinado. Quem disse isso? Respeito a apuração, mas o pré-contrato não foi assinado e existe a chance de ele chegar ao Flamengo sem pré-contrato assinado. Ou seja, sem assinar nada, tá tudo apalavrado, tudo acertado, e aí acabou o contrato dele com o Arsenal, ele vem pro Flamengo e assina o definitivo. Porque ele pode assinar um pré-contrato já tem um tempão, mas ele não quer. Ele não fez até o momento, muito respeito também ao Arsenal, clube que ele tem um carinho enorme. Mas vamos falar da chegada do Jorginho ao Flamengo e quanto custará ao Flamengo. Estou vendo aí muita gente dizendo 20 milhões de euros. Eu vou até botar na conversa com a pessoa do Flamengo que me passou todos os detalhes sobre isso, porque eu questionei essa pessoa. Aqui, esses 3 anos de contrato vai custar quanto ao Flá? Tem gente falando em 20 milhões de euros pelos 3 anos de contrato. Isso é verdade? A pessoa foi e falou assim, Vene, não é verdade. Esses 3 anos de contrato a gente vai investir 10 milhões de euros. 10 milhões de euros dá em torno aí de 60 milhões de reais, tá? Ou seja, teoricamente 20 milhões de reais por ano. E a pessoa ainda falou assim, e pode falar que esses valores que estão noticiando de 20 milhões de euros não procede, não corresponde com a verdade. Beleza. E aí, estou trazendo aqui a informação para vocês. Então, pessoal, o Jorginho, em 3 anos de contrato, vai custar ao Flamengo 10 milhões de euros. Dá basicamente 3,3 milhões de euros por temporada. Eu não acho nenhum absurdo. Pelo contrário, vou pegar a calculadora aqui, porque o cálculo não é meu forte. Vamos lá. 20 milhões, tá? 20 dividido por 12. Beleza?
vamos botar, já que é 20 milhões de reais por ano que ele vai custar, cara, ele vai ganhar cerca de 1 milhão e 600 no total. Gente, não é nenhum absurdo. A gente está falando de um mercado super inflacionado. Por exemplo, hoje lá no SBT Esporte a gente estava debatendo se o Diniz merece ganhar, o Fernando Diniz, treinador, merece ganhar 1 milhão se ele assumisse o Vasco da Gama, que é a proposta que o Vasco ofereceu para ele. A gente acha assim, caramba, o Fernando Diniz ganhar 1 milhão. Só que aí ele olha para o lado, o Renato Gaúcho ganhando quase 2. Ele olha para o Corinthians pagando para o Dorival mais de 2 milhões. Aí ele vai, pensa aí, no Mano Menezes, que estava ganhando mais do que isso no Fluminense. Então, o mercado está muito inflacionado. Bora também, nação, dar uma olhada aqui nesse vídeo do Insider Fla. Dono do Cruzeiro quer Matheus Gonçalves e Luiz Araújo e pode ceder 2 jogadores do Clube Mineiro ao Flamengo. Beleza, Pedrinho? Quer trocar? Então manda aí o Gabi sem gol e o Fabrício Bruno de volta. Tá repreendido. Mas se mandar o Caio Jorge e o Matheus Pereira, tem negócio. Não vai querer, né? Eles são titulares do supermercado BH, então vai catar coquinho. Tá achando o quê? Que a gente quer a Tami Gretchen, porque o resto do time eu nem conheço. José Boto e Pedro Lourenço conversaram sobre a troca antes do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, mas os nomes dos jogadores do Cruzeiro não foram revelados. Lembrando que no fim de 2024, Flamengo e Cruzeiro estavam negociando uma possível troca de Luiz Araújo por Matheus Pereira, mas o negócio babou. E sobre o Matheus Gonçalves, o staff do jogador deseja negociar o meia para que tenha mais minutos em campo para poder amadurecer, pois ele tem tido poucas oportunidades no rubro-negro. Há pouco o Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que o Varela, que havia tomado um pisão no pé no último jogo, no jogo contra o Cruzeiro, tá tudo bem com ele está relacionado, mas aí o Flamengo tem 2 desfalques para esse duelo extremamente importante diante do Central Córdoba na Argentina. Everton Cebolinha, novamente com problema físico, desfalque, e o Gonzalo Plata, que havia sido desfalque contra o Cruzeiro por conta de um edema ósseo, continua como desfalque, não viaja. Então o Flamengo, Felipe Luiz ganhou 2 baixas aí de última hora, Cebolinha e Gonzalo Plata, que eu considero jogadores importantes, tendo visto que Cebolinha vem sendo titular, e o Gonzalo Plata é uma peça extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. O Varela, querendo ou não, uma boa notícia também, porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer com o Wesley durante o jogo, se o Wesley, enfim, sentir algo, bate na madeira aí, mas é possível, não estamos falando nenhuma loucura, e o Varela é um jogador importante, toda vez que ele é acionado, ele está indo muito bem com o Felipe Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Uma boa notícia já que a gente está falando de boletim médico, o Vinha, o lateral esquerdo, está muito próximo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O departamento médico do Flamengo acredita que no fim desse mês ele já fica à disposição. Quanto tempo ele ficou fora, Vinha? Ele se machucou junto com o Pedro, lembra? Bastante tempo, né? Só que o caso dele foi pior, porque ele teve 2 problemas, não foi apenas no joelho. Então ele está se recuperando muito bem. E a boa notícia está aqui, né? O menino Joshua está na lista de relacionados em Pedrosa. Ele estava também contra o Cruzeiro. Desculpa, eu sei. Eu até comentei ontem aqui. Ele estava contra o Cruzeiro, mas é isso. Comenta aí, Pedrosa. Não, que eu acho que, por exemplo, ele tinha feito gol. Então ele ganhou moral. Sim. Entre colocar o Bruno Henrique, que está vindo de uma fase terrível, e o Michael... Você falou, verdade. Eu daria oportunidade para o Joshua. Você acha que ele está na frente, ô Vene, hoje, do Bruno Henrique? Não. Na cabeça do Felipe Luiz, não. E na sua? Aí, é uma pergunta difícil. Acho que depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Porque o meu medo é o seguinte, a gente colocar uma responsabilidade muito grande em cima desse jogador porque ele fez um gol da vitória. O meu receio é esse. Talvez não. Te respondendo assim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu mantenho o Bruno Henrique, a escolha do Bruno Henrique. O que eu não manteria é a escolha do Michael. Eu acho que a insistência em Michael é algo assim que nada explica, de verdade. O Michael não vem justificando em campo essa insistência do Felipe Luiz em colocá-lo. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo antes de colocar o Michael e até mesmo o Bruno Henrique. O Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também. Que tem pouca Só chance. que o Matheus Gonçalves eu até entendo porque ele é coerente. Questão de posicionamento. Ele explica por que ele não utiliza o Matheus Gonçalves. Já no caso do Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, eu não acho, assim, nada coerente a escolha na insistência do Michael. Para você, nessa ordem aí, na sua opinião, Pedrosa, o Vene já deu a opinião dele. Você acha que o Joshua está na frente hoje do Bruno Henrique na escolha? Vamos imaginar um cenário em que o menino tá tranquilo. Sim. Tá? Porque o Felipe Luiz é um cara super especialista em base, conhece todos esses meninos, foi campeão mundial na base do Botafogo.
Vamos entender que ele fez a leitura com a experiência que ele tem, que o menino tá tranquilo, que ele não tá... Porque às vezes o menino fica mais pressionado, né? O menino tá tranquilo. Você escolheria ele na frente, assim? Se a gente for levar em consideração a meritocracia dos últimos jogos, Luiz Araújo, Juninho, Matheus Gonçalves, Joshua, todos eles, pra mim, estão na frente do Bruno Henrique e do Michael. O Bruno Henrique é ídolo e o Michael também é um jogador que custa muito. Tudo bem, mas vamos falar de meritocracia? O Bruno Henrique não está merecendo receber as oportunidades e nem o Michael. Eu acho que outros jogadores que são qualificadíssimos deveriam receber outra oportunidade. Até porque, se a gente for olhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não subiu de rendimento após as substituições, muito pelo contrário. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. Então, por que não dar uma chance para esses jogadores? Agora... o jogo aí do Flamengo e Central Córdoba é o jogo decisivo pro Flamengo. Sim. Aí você não vai botar o Bruno Henrique, que é estrelado? É o tipo de jogador que nesse tipo de jogo ele aparece. Ele é protagonista, ele não se esconde. Porém, se a gente for falar de meritocracia, bola jogada, o Bruno Henrique e o Michael, no meu Flamengo, teoricamente, iriam pro final da Eu acho que vocês não ouviram, que vocês não me consertaram. Mas me falaram que eu falei que o Felipe Luiz foi campeão na base do Botafogo. Desculpa, gente. Não, Flamengo. Mas é... Eu confesso que eu não... Eu não ouvi também eu falar eu também. isso. Muito bem. É isso. Vene Casagrande, se você tivesse hoje que escalar esse Flamengo, o Flamengo já entendeu como vem o Central Córdoba, né? Foi a pedra do sapato do Flamengo. Como você escalaria esse Flamengo pro jogo de amanhã? Isso é até um bom debate. Ontem eu fiz uma live no meu canal e assim, o grande debate foi: o Danilo tem que ser titular na vaga do Léo Pereira? Sim. Por conta das falhas do Léo Pereira? E eu vou lá, eu vou dar a minha opinião. Eu escalaria o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Para esse jogo contra o Central Córdoba, eu manteria o Léo Pereira. Sim. E eu vou justificar o porquê. Aí botaria o Alexandre na lateral esquerda. Meio de campo seria De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Já que não tem o Cebolinha e não tem o Michael, eu não colocaria o Michael, iniciaria com o Bruno Henrique, no ataque o Pedro. Seria o meu time. E por que você colocaria o Léo Pereira? Porque se eu tirar o Léo Pereira no jogo seguinte de um jogo horrível do Léo Pereira, eu acho que você queima demais esse jogador, tira a confiança demais desse jogador. E o Léo Pereira, ele não vem fazendo partidas terríveis. Ele fez uma partida terrível contra o Cruzeiro. Mas ele não vem de uma sequência terrível. Então eu daria mais um voto de confiança ao Léo Pereira. Pensaria como gestor de grupo, entende? Como, não na cabeça apenas de um treinador. E assim, não acho que o Léo Pereira vai fazer um jogo horrível novamente, tal como ele fez diante do Cruzeiro. E assim, é muito... E nem acho que ele vai ser muito acionado nesse jogo também, não. Eu acho muito cruel o cara falhar uma vez e ser posto no banco, assim. Eu acho muito cruel. E o torcedor precisa entender que não são peças de xadrez que você pega do tabuleiro e coloca e arrasta para frente e para trás. Não é. Não são. São pessoas que precisam ter um mental forte para conseguir desempenhar. Você pode ser uma máquina, uma qualidade, 1 contra 1, tudo. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você não vai desempenhar. E você destrói o mental do jogador quando ele falha num jogo, no jogo seguinte você coloca ele no banco. Não sei, não. Não sabe, Pedrosa? Eu tô com o Benê, eu não colocaria ele no banco agora. Não, eu acho por essa preservação mental. Assim. O mental do atleta tem que estar preparado, inclusive, para ele entender que ele não tem vaga cativa no time. Qual o jogador do Flamengo que tem vaga cativa nesse time titular? Arrascaeta, Gerson. Léo Ortiz. Léo Ortiz. Wesley. Rossi. Metade. Tá bom. A outra metade não tem. Metade. Quantas vezes o ataque do Flamengo foi trocado durante essa temporada? Várias. Então, assim, a gente tá falando do Danilo, tá, gente? Não é o fulaninho da esquina que vai entrar. É o Danilo. E aí, eu vou falar isso aqui sem levar em consideração as falhas do Léo Pereira. O Danilo é um jogador bem melhor do que o Léo Pereira. Sim. Ponto. É por isso que ele tem que jogar. Não, eu acho o Danilo... Ele me convenceu. Eu acho o Danilo técnica... Não, porque assim, eu penso muito na cabeça como gestor e eu tenho medo de como o grupo reagiria a uma decisão dessa. Entende? Assim, mas não é a primeira vez que ele falha, inclusive. Não é. Ele falhou contra o Central Córdoba. Ele falhou também contra o Fluminense. As 3 vezes que o Felipe Luiz perdeu. Só que, beleza, há 5 dias o Felipe Luiz estava dizendo que o Léo Pereira era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Aí depois de uma falha ele vai lá e tira o zagueiro. Verdade.
Cara, ele vai dar um tiro no Gente, pé eu tô sem dele. personalidade Mas hoje. ele vai Cada dar hora Mas olha só, Ele tem que, ó, esse discurso dele, eu entendo até o discurso do Felipe Luiz muitas vezes que ele faz pra proteger o grupo dele. É verdade. Tá? mas ele disse publicamente isso, Pedro. Eu vou te Então, falar, no dia seguinte, ele tem que rever essa situação. Eu concordo. Porque, assim, inclusive ele defende demais o Michel. É um Exato. absurdo o que ele fala. Ele O grupo defende, todo, ele né? defende o Michel incessantemente. Ele fala que o Flamengo jogou de igual para igual quando não jogou de igual para igual, que foi contra o Cruzeiro. Ele fala que a torcida pode acompanhar ou não pode acompanhar. Ele fala que o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Peraí. Sabe o que ele parece? Eu adoro o Felipe Luiz. Reclamou Tá? da logística publicamente, É. internamente. Eu pediu adoro o desculpa. Felipe Luiz, mas ele tem que melhorar. Ele Agora eu esse vou fazer discurso aí, cara. uma comparação aqui. Vocês não são mães, não sabem, mas existe uma coisa na maternidade que é o grupo das mães. Ah, é? Na escola, Aí tem sempre uma mãe que o filho dela nunca errou. O moleque é atazanado, quebra a sala, morde o amigo. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo essas informações pré-jogo do Mengão, né? O Flamengo enfrenta o Central Córdoba da Argentina, na Argentina, fora de casa, jogo importante aí para o Flamengo, né? Bom, o Cruzeiro tenta a contratação de 2 jogadores do Mengão. E aí é o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves tá querendo rodagem, tá querendo jogar, mas também ninguém garante que ele vai jogar no Cruzeiro. Mas enfim, o Luiz Araújo já chegou a ter conversas aí, mais para início de ano, quando a janela estava aberta, de uma possível saída dele do Flamengo justamente para o Cruzeiro. Não é novidade esse interesse do Cruzeiro em Luiz Araújo, né? A equipe de Belo Horizonte já tentou a contratação do atacante do Flamengo no início da temporada. No entanto, a negociação não avançou e o atleta permaneceu, obviamente, onde você sabe que ele está, no Rio de Janeiro. Muita gente já achando que ele já deve ser titular no Flamengo, ali no lugar de Bruno Henrique, não está jogando nada. O Cebolinha, entre o Cebolinha, Bruno Henrique hoje e o Michael Cebolinha, vai ter gente querendo que o Luiz Araújo seja o titular no lugar na ponta esquerda, né? Não é bem a dele ali, ele é mais pela ponta direita, né? Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.